Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus, João 12, 27. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do Filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, os itens 5 a 8. Bendita seja a doutrina espírita consoladora e esclarecedora. O caráter esclarecedor do Espiritismo vem justamente do fato de Allan Kardec tê-la encarado como ciência. Kardec, no seu bom senso, na sua inteligência, não se deixou levar pelos fenômenos e os encarou como algo a ser estudado, a ser observado e a ser explicado. Essa ciência, ela explica e esclarece, colocando por terra, então, esse caráter sobrenatural que nós vimos em vários momentos, tentando, nos trazer a ideia de que algo deve ser aceito sem nem ao menos ser questionado. Então, Kardec se baseia nessa ciência para justamente nos mostrar o quão natural é a criação de Deus e que ela tem sim as suas regras estabelecidas
por ter essas regras estabelecidas, não cabe às falsas interpretações, nem mesmo a desculpa de fenômenos sem explicação. A própria denominação, o próprio nome dado à doutrina, Espiritismo, vai nos trazer o viés esclarecedor dessa doutrina. Esclarecedor, sim, porque nós iremos observar lá na introdução do Livro dos Espíritos que, para designarem coisas novas, serão precisos termos novos, justamente para que se evite a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Nós sabemos que o nosso vocabulário muitas vezes não alcança aquilo que nós tentamos explicar. Imaginemos a complexidade de se denominar uma doutrina para que ela não tivesse qualquer má interpretação nos seus objetivos. Então, para isso, foi criado um termo novo, Espiritismo, para denominar esse conjunto de informações que nós recebemos através do plano espiritual, da legião de espíritos benfeitores que querem nos elucidar das leis de Deus. O Espiritismo, ele se opõe firmemente ao materialismo. Ele vai ter por princípio as relações entre o mundo material e o mundo invisível. Essa relação com o mundo material não significa ser materialista. Ao contrário, vai nos mostrar o quanto esse mundo material é importante, o quanto ele serve de ferramenta para o nosso crescimento espiritual e moral. E ao mesmo tempo que o Espiritismo é uma ciência de observação, também é uma doutrina filosófica. Filosófica no que tange às questões morais. Então, essa doutrina ela vai se ocupar com a origem e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal necessário à sua evolução. Então, nós vamos dizer que o Espiritismo vai ser a chave que nós vamos utilizar para esclarecer todas as coisas de uma maneira mais fácil. No Evangelho, nós vamos ter a figura de Moisés, que foi o Espírito enviado para tornar Deus conhecido entre os hebreus e entre os pagãos. Moisés foi responsável por lançar as bases da verdadeira fé, trazendo a ideia do Deus único. Jesus é o maior ícone da humanidade. Os espíritos superiores afirmam categoricamente que ele é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como guia e modelo. É exemplo de perfeição moral, sendo a expressão mais pura das leis de Deus. E eu me lembro sempre que muitas vezes nos estudos espíritas, mesmo em casa, eu ouço os conselhos de que sempre que estivermos em alguma situação, principalmente as difíceis, de difíceis decisão e de difícil controle, nós pensemos como Jesus. Imaginemos como então esse exemplo de perfeição moral agiria nessa situação. Será que ele tomaria essa ou aquela decisão? Então, se nós conseguirmos controlar as nossas emoções diante das nossas ações, sejam elas quais forem, e nos lembrarmos o quanto Jesus representa, o quanto as suas ações foram acertadas e perfeitas, talvez ou certamente nós consigamos fazer melhores escolhas. Jesus nos trouxe a síntese da mensagem cristã. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o entendimento.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essas práticas foram orientadas por Jesus e elas nos remetem à prática da caridade, que é uma das máximas do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então o Espiritismo não nos traz nenhuma outra orientação que fora de qualquer outra prática não haverá salvação. Fora da caridade. E entendamos a caridade como um amor em ação, como um amor em movimento, como um amor que resolve, como um amor que enxerga o outro com empatia, com respeito, com um amor que sabe emprestar os ouvidos, a voz, o pensamento, como aquele amor que se mobiliza em prece, em prol de todas as criaturas, principalmente daquelas que têm a capacidade de mover em nós ações e pensamentos equivocados. Então, essa caridade é a caridade do pensamento, é a caridade do verbo, é a caridade material, é a caridade que enxerga o outro como alguém que também está a caminho, assim como nós. Então, na última ceia, Jesus promete o Consolador. Ele promete o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece. E, naquela época, o mundo ainda não conhecia por pura falta de maturidade. E este Consolador irá ensinar todas as coisas e irá relembrar o que Cristo disse. Então o Espiritismo vem abrir olhos e ouvidos, sem figuras ou alegorias. Essas figuras e alegorias lançadas intencionalmente, porque Jesus sabia que naquele tempo não estávamos prontos para receber a mensagem. E esse Consolador prometido, ele vem trazendo a consolação suprema. E através do Espiritismo tem a oportunidade, nós temos essa oportunidade de sermos consolados de maneira absoluta, porque o Espiritismo nos traz a compreensão do objetivo do sofrimento. O Espiritismo não diz para nós do porquê nós sofremos. Ele vem nos esclarecendo para que sofremos. Qual a necessidade do sofrimento? O que nos trouxe até esse momento que está nos causando o sofrimento? Nos mostra a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas. Nos mostra que, na sua totalidade, o sofrimento é escolha nossa. Às vezes por ignorância, às vezes por orgulho, por egoísmo, mas sempre escolha nossa. E o Consolador prometido, ele não vem trazido por um único ser, um único espírito. Ele é trazido pelas vozes do céu, em todos os cantos da terra. Ele vem lançar sobre a humanidade as luzes do conhecimento. E mais que isso, ele torna esse Consolador prometido conhecido, e através desse conhecimento nós vamos então descobrir esperança na vida futura. Nem Jesus, nem o Espiritismo vieram destruir as leis de Deus, mas eles vieram torná-las mais claras para nós, para que a gente consiga então dar cumprimento a elas. Eles vieram desenvolver essas leis, completar essas leis, e mais que isso, vieram explicá-las para todas as pessoas, para todas aquelas que estiverem prontas para esse entendimento. E quando estivermos prontos para entender as leis de Deus,
essas mesmas leis que estão gravadas em nossas consciências, mas que ainda assim precisamos de modelos como Jesus e o Consolador como o Espiritismo para nos explicar, para nos relembrar. Quando estivermos prontos, aí passaremos para a regeneração e veremos o pleno estabelecimento do reino de Deus no planeta Terra. Pois só o nosso esforço empreendido em entender e praticar as leis de Deus é que vão nos levar à nossa regeneração individual, que irá mobilizar a regeneração coletiva, que irá trazer a regeneração do planeta, para que aqui nós tenhamos verdadeiramente o reino de Deus. Falando da aliança entre a ciência e a religião, a grande questão entre essas duas vertentes foi que ao longo da história da humanidade fomos construindo um muro quase intransponível entre elas. Em lugar de construirmos uma ponte que pudesse conectar ciência e religião, fomos construindo um muro que os separava. Nós teremos aí, em algum momento da história da humanidade, a religião e a ciência unidas justamente pela inteligência humana. Em algum momento, o homem vai perceber que uma precisa estar amparada pela outra. A ciência observa as manifestações do espírito. E a filosofia e a religião vão aplicar os princípios morais relativos a esses espíritos. E serão chegados esses tempos em que os ensinamentos do Cristo serão completados, quando então estivermos prontos para que esse véu seja totalmente retirado, porque eles foram lançados sobre algumas partes dos ensinamentos por conta daquela nossa imaturidade, daquela nossa ignorância, daquela nossa, talvez, falta de interesse em compreender e praticar as leis de Deus. A ciência vai deixar de ser materialista, vai levar em conta o elemento espiritual, e a religião não mais irá ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Religião e ciência irão se apoiar, irão se unir, e elas estarão apoiadas e combinadas para o trabalho do bem. A partir desse momento, nós teremos a fé e a razão fortalecidas uma pela outra. Nós vamos ver aí o início da nova era, essa nova era tão esperada pela humanidade, nova era relativa à lei do progresso, que está contida na lei de Deus. Lei de progresso é essa que todos faremos parte, uns mais rapidamente, outros mais lentamente, porque tudo depende do nosso esforço, mas que todos estaremos de acordo com as leis divinas. E quando a religião e a ciência se unirem, essa marcha do progresso será acelerada, com certeza. Então que venham os novos tempos de amor, de fraternidade e de crescimento. E que fiquemos todos com Deus, na companhia